Vamos então para a nossa segunda aula. Já sabendo aí se sua instituição cobra monografia ou artigo científico como TCC, agora você já pode avançar um pouco mais e escolher o seu tema e o seu problema, aquilo sobre o qual você vai discorrer. Aqui nós iremos tratar sobre isso, a gente vai falar sobre definição de tema e problema. E muita atenção, gente, a essa aula, porque a maior parte dos erros dos estudantes acontece exatamente aqui. As pessoas normalmente até sabem escolher um tema, mas não sabem delimitar um problema. E a gente vai trabalhar isso aqui com calma e tranquilidade para que você possa entender. Vamos primeiro começar com a diferença entre os dois. Vamos entender o que é um tema para entender o que é um problema logo em seguida e depois dar algumas dicas a você de como fazer essa seleção. Tema normalmente é algo mais genérico. O tema é um assunto genérico que é relevante. Nós temos aí vários exemplos de temas. Por exemplo, pandemia, racismo e discriminação social, desigualdade social no Brasil, preconceito linguístico, família contemporânea, crise mundial econômica. Veja quantos temas existem, não é? Hoje em dia, nós temos uma infinidade de temas. Basta você assistir o jornal, você vai encontrar tema atrás de tema. São basicamente provocações, aspectos gerais, assuntos genéricos que geram um interesse em mim. Gente, escolher um tema tem como pressuposto básico que você se interesse por aquele tema. Se você escolhe um tema que você não tem interesse, vai ser muito difícil de redigir, porque você vai se desestimular ao longo da sua escrita. Então, o primeiro passo é você precisa escolher um tema. Só que um tema não é suficiente para redigir um TCC. Boa parte dos alunos erram. Por quê? Porque eles normalmente possuem um tema, mas não possuem um problema. Dá uma olhada aqui, gente. Se você resolver escrever sobre pandemia, sobre racismo, sobre desigualdade social, gente, você vai escrever uma infinidade de livros. Por exemplo, o cara resolve escrever sobre o tema corrupção no Brasil. Você vai ter que escrever livros em infinito. Corrupção no Brasil tem vários aspectos. Aspectos jurídicos, aspectos psicológicos, aspectos sociológicos. Poxa, a história da corrupção no Brasil, enfim, é quase que infinito. Não dá para escrever um TCC tendo apenas um tema. E a maior parte das pessoas escrevem apenas com um tema. A pessoa vai escrever sobre alguma coisa genérica que ela achou interessante. Mas isso, gente, é apenas um tema. E olha, lembra da aula passada? Na aula passada a gente viu que você vai escrever uma monografia ou um artigo científico. Como é que você pretende escrever sobre, por exemplo, a corrupção do Brasil em um artigo de 20 laudas, de 20 páginas? Como é que você pretende escrever sobre a corrupção no Brasil numa monografia de 40 páginas? Veja, primeiro, que não vai ter condições de você abordar tudo, então você já está falhando ali. E segundo, que você vai dar margem para a banca, se você tiver que defender o seu TCC, você vai dar margem para a banca te criticar, para ela te fazer perguntas sobre aspectos que você não conhece. Então você precisa delimitar um problema. E quanto mais delimitado for o seu problema, maior facilidade na hora de discorrer. Tá, Marcílio, mas qual a diferença entre tema e problema? Vamos lá. O problema, por outro lado, é uma pergunta a ser respondida pela pesquisa. Então você vai formular uma pergunta e essa pergunta, ao final do seu trabalho, tenderá a ser respondida. Pode ser que ela não seja respondida em absoluto, mas pelo menos ela terá uma resposta provisória. Então, uma pergunta, qual seria a pergunta? Então você tem que formular essa pergunta. Olha alguns exemplos aqui. Perguntas, é claro que eu não delimitei a nenhuma área, porque você pode ser de qualquer área, psicologia, direito, educação física, não sei. Mas olha aqui exemplos. Quais fatores estão envolvidos no déficit de aprendizado dos alunos da turma X ou Y da escola tal? Olha aqui, isso aqui, gente, que a gente está analisando, isso tem um tema maior, que é a educação. Agora, o problema é fatores que estão influenciando o déficit de aprendizados. E veja, não é qualquer déficit de aprendizado da turma X ou Y na escola tal. Então, isso está bem delimitado. Outra pergunta aqui, como o status social do jovem do município de Goiânia se relaciona com o consumo de drogas? Olha que interessante, é uma pergunta que você vai tentar responder. E delimitada ali é o município de Goiânia. Outra pergunta, a existência de penas mais gravosas em delitos contra a mulher diminuiu aí a criminalidade na cidade X?
né? Então, assim, são perguntas muito bem específicas, muito bem delimitadas. Se eu digo onde eu estou pesquisando, o que eu estou pesquisando, como eu estou delimitando o meu trabalho. Agora imagine, né? Aqui a gente trouxe como o status social do jovem do município de Goiânia se relaciona com o consumo de drogas. É uma pergunta. Veja, se eu fizer, né, a pergunta, né, o status social influencia no consumo de drogas? Essa pergunta já ficou genérica. Ela não está delimitada. Por quê? Onde isso acontece? Onde você vai pesquisar, né? Se você pergunta só, o status social influencia no consumo de drogas? Você está fazendo uma pergunta genérica que o teu examinador pode perguntar, tá, mas isso funciona em Recife? Isso funciona em São Paulo? Por quê? Porque você abriu. Se você fechou ao município X, o município de Goiânia, por exemplo, a pessoa não vai poder te perguntar de uma coisa que não está lá. Então, quanto mais delimitada for a minha pergunta, quanto mais delimitado for o meu problema, menos chance de eu receber uma crítica ou uma pergunta fora daquilo que eu delimitei. E se eu receber uma pergunta fora daquilo que eu delimitei, eu vou poder dizer, excelência, por favor, olha, nesse ponto, né, o meu trabalho não se propôs a estudar. Meu problema é esse aqui. Então, o problema ele é delimitado, gente. Ele é específico. Eu preciso delimitar o meu problema para que o meu artigo possa ser rapidamente escrito, né? Para que eu possa realmente desenvolver aquele conhecimento, produzir aquele conhecimento sem muitas dificuldades. E aí entra uma dica fundamental. O que eu aplico para delimitar o meu problema? Toda vez que uma pessoa chega para mim com um tema, eu digo assim, olha, mas você tem um problema? Aí ela tenta formular uma pergunta. Eu digo o seguinte, olha, para que sua pergunta seja bem feita, ela tem que conter 4 aspectos obrigatórios, tá? Para que sua pergunta ela seja bem feita, ela precisa conter o que, como, quando e onde. Então você está pesquisando algo, tá? O que? O que você está pesquisando? Como você está pesquisando? Quando você está pesquisando? E onde você está pesquisando? Olha, se eu fosse estudar, por exemplo, a questão do aprendizado numa turma específica, não é? Ali eu poderia delimitar o que? Eu estou querendo ver o déficit de aprendizado. Como? Através da avaliação das notas da turma, né? Quando? No período de 2017 até 2020. E onde? Na escola tal. Então, na hora que eu respondo essas 4 perguntas, o meu problema de pesquisa fica delimitado e aí ninguém pode me fazer pergunta fora disso. E da mesma maneira, na hora de escrever, eu consigo discorrer rapidamente sobre o assunto. Eu não vou ter problema trazendo conceitos genéricos, porque o meu problema está ali, bem direto. É claro que eu posso trazer conceitos, bases teóricas e tudo mais, mas eu vou enfrentar o meu problema. Então, a base fundamental é que o meu problema, e eu posso inclusive traduzir isso no título, responda aí, ó, tenha pelo menos o que, como, quando e onde. Então, a pergunta que eu vou formular deve conter esses 4 aspectos para que ela esteja bem delimitada e, consequentemente, eu não perca tempo na hora de discorrer sobre o assunto, tá? Aí, além disso, é interessante que você verifique, né? Formulou a pergunta? Beleza. É interessante que você verifique o seguinte, né? A minha pergunta, ela está clara e precisa, né? Além disso, ela é atual, ela é contemporânea, ela é um problema que realmente, né, é necessário que seja debatido, mas ela é contestável, né? Ela tem uma contraposição. Alguém está dizendo algo, né, uma hipótese contrária à minha. Será que tem essa contraposição? Ela permite o debate? Porque, veja, se o seu problema ele não é contestável, não tem debate, então não é uma pesquisa. Então tem que ter um debate mínimo sobre ele, né? Por exemplo, se eu disser que, sei lá, o branco é uma cor branca, isso não tem questionamento. Então não é um objeto de pesquisa, né? Então eu preciso ser um problema, eu tenho que trazer um problema que seja contestável, que tenha um debate mínimo para que eu pesquise, né? Tem que ser verificável também esse problema, tá, gente? Como é um problema verificável? É um problema que dê para encontrar uma solução, mesmo que provisória. Por exemplo, se eu quero estudar, né, a existência de universos paralelos e eu não tenho um método para descobrir se isso é verdade ou não, então isso não seria verificável por mim hoje. Então esse problema eu não posso trabalhar. Eu tenho que trabalhar problemas que sejam verificáveis. Dá para verificar por que aquela turma está tendo um déficit de aprendizado naquela escola durante o período tal? Dá. Então esse problema é verificável. Agora, né, identificar, por exemplo, né, se, sei lá, se existe um planeta tal, não sei aonde, onde eu não tenho nem instrumento para isso, não é verificável. Tem que ser verificável. E tem que ter base empírica e base teórica, tá? Um trabalho nunca deve ser
exclusivamente empírico e nunca deve ser exclusivamente teórico. Tem que ter base nos dois. Tem que ter a possibilidade de você trazer alguma teoria e a possibilidade de você trazer algum aspecto teórico também. Empírico e teórico, tá? Marcílio, empírico, algum aspecto prático. Então, alguma estatística, alguma análise prática, alguma avaliação prática sua. Teórico, base de teorias de autores que já escreveram sobre o assunto. Dá para trazer? Aí tem gente que diz assim, Marcílio, meu assunto é tão inovador, mas tão inovador que não tem como. É impossível, né? Velho, cala a boca. Sempre tem como você trazer base empírica e base teórica. A questão é, nunca a base empírica ou teórica vai responder exatamente o teu problema, porque senão o teu problema já estaria resolvido, mas vai se relacionar de alguma forma. E aí a gente vai trabalhar, quando nós formos ver aqui, formas de se procurar referências bibliográficas. Então, além de responder o que, como, quando e onde, é interessante que a sua pergunta seja clara e precisa, atual, contestável, verificável e tenha base empírica e teórica. Quanto mais delimitado for o seu problema, mais facilidade você vai ter na hora de executar. Tudo bem, Marcílio, mas como é que eu faço para encontrar um problema como esse? Eu separei algumas dicas aqui, mas é claro que você vai fazer aquilo que faz sentido para você, aquilo que se aplica dentro da sua realidade, que você percebe que realmente ajuda. Vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, ó. Primeiro, identifique uma área do seu interesse. Comece por um tema. Comece por algo do seu interesse que seja seu tema. Ah, Marcílio, eu gosto de pesquisar sobre corrupção, eu gosto de pesquisar sobre educação, eu gosto de pesquisar sobre o mundo digital. Então comece identificando um tema genérico mesmo, mas que seja do seu interesse, que te motive, né? Que te provoque a querer debater, a querer falar sobre aquilo, né? Então o primeiro passo é esse. Segundo, leia e pesquise dentro daquele tema os principais questionamentos. Então, sei lá, você escolheu, né? Estou pegando aqui o exemplo, sei lá, da corrupção. Você escolheu corrupção para escrever. Então, quais são os principais problemas, principais questionamentos que a mídia, que os autores fazem? Começa a ler um pouquinho sobre isso. Lê alguns artigos em blog, avança um pouquinho para um artigo científico, dá uma leitura e vê assim, o que normalmente está sendo questionado, perguntado sobre aquele tema. E aí você já vai começar a ter ideias, você já vai ter começado a ter insights e provavelmente você já vai começar a conseguir delimitar de uma forma melhor, tá? Verifique também os trabalhos já feitos. É interessante que você faça isso, verifique, né? Outras monografias, outros artigos científicos que já abordaram o teu assunto para ver se você não está repetindo algo que alguém já fez. É muito fácil de fazer isso, né? Você pode, por exemplo, entrar na plataforma da CAPES, que é o domínio público, né? Essa expressão domínio público, e você pode consultar lá. Joga lá o teu problema, joga uma perguntinha, joga palavras-chave e você vai vendo, né, TCCs que outras pessoas já fizeram e observa se o seu trabalho já foi exercido, se já foi feito, né? Porque se for uma mera repetição, não vale a pena fazer. Converse com professores e colegas. Gente, é importantíssimo isso, né? Conversar com pessoas, tanto aquelas que já têm experiência no assunto, que possam te dar um norte, possam ser, por exemplo, um mentor, ou como a academia usa a expressão, né, possa ser um orientador seu, mas colegas também. Na medida em que eu vou falando, eu explico o meu tema, isso vai me dando clareza sobre ele. E aí eu vou, né, talhando, eu vou modelando até que ele fica perfeito. Então converse, diga a sua ideia e ouça a outra pessoa, né? Nunca escolha um tema para você defender, é para você pesquisar, para você ver se é isso ou se não é, né? Então você vai expor e perguntar a opinião das outras pessoas também. Em seguida, identifique algo importante, empolgante, na verdade, a resolver. Então, poxa, se eu resolvesse isso, seria bem legal, né? Olha, se eu resolvesse o problema da produtividade em conferências eletrônicas, isso seria legal, né? Então, algo que seja empolgante de se resolver. Ah, se eu resolvesse o problema aqui da instituição pública, de fazer isso e aquilo, né? Ou seja, você está contribuindo com algo e isso dá uma motivação a mais. Delimite em seguida o que, como, quando e onde, que foram os aspectos que eu falei, e observe os meios disponíveis, os métodos que você tem à disposição para chegar a uma solução quanto à pergunta. Veja se o método que você tem permite resolver aquilo, tá? É muito importante isso. Às vezes a pessoa tem um problema que é bem legal, está bem delimitado, mas não tem um método para poder resolver, né? Por exemplo, se eu quiser estudar um problema que tenta resolver algo lá na China sobre o Covid-19, por exemplo, né? Eu não tenho acesso a documentos da China, eu não tenho acesso, não tenho como ir até a China.
Então, o meu método fica limitado. É interessante que eu verifique se o método que eu tenho à minha disposição permite resolver aquele problema que eu lancei. Tá? Então, isso aqui, gente, é um passo a passo que vai estar disponível para você, mas que ajuda muito a identificar um problema. Tá? Então, você vai de um por um, você vai passando. Vai identificando uma coisa de seu interesse, lê e pesquisa, verifica trabalhos passados, conversa, identifica algo importante a resolver e delimita, enfim, o que, como, quando e onde. Por fim, verifica se o método que você tem é suficiente para resolver aquele problema. Veja, essa é uma das aulas mais importantes que nós temos, gente, porque definir um problema é exatamente o que vai te permitir avançar para os próximos passos. Começar a escrever um TCC sem ter delimitado um problema é dar um tiro no pé. Porque na medida em que eu começo a escrever e eu não tenho uma delimitação, eu escrevo sobre qualquer coisa e eu me perco na minha pesquisa. Então, delimite. Qualquer coisa que você precisar, conte comigo. Vá no meu Instagram, @marciliofé, fale comigo. Estou à sua disposição. Mas esse passo é fundamental. Delimite o seu problema. Tá bom? Na próxima aula nós daremos continuidade trazendo mais uma noção aqui para você. Um forte abraço e até a próxima.